Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar do novo Código Eleitoral que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para entender o que foi aprovado, o Poder em Pauta recebe Alberto Rolo, que é advogado e professor de Direito Eleitoral. Alberto, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui participando com os amigos da Rádio Cultura. Vamos entender o que foi aprovado. São 900 artigos de um Código Eleitoral que é da década de 60. A proposta inicial era unificar essas legislações. A promessa foi cumprida? Foi. Vamos lembrar que o Código Eleitoral é vigente hoje, né, de 1965. Além disso, a gente tem a Lei das Eleições, a gente tem a Lei das Inelegibilidades, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Então, são várias leis diferentes que agora a ideia era consolidar. Então, isso tudo está consolidado nesse projeto, aprovado na CCJ. Vamos ver, agora vai para o plenário, vamos ver o que vai ser aprovado ou não, até porque se houver alguma alteração no plenário, alguma alteração em relação àquilo que veio da Câmara, saiu da Câmara e foi para o Senado, tem que voltar para a Câmara. E aí, para valer para o ano que vem, 2026, tem que estar aprovado até o início de outubro. Quer dizer, então não falta tanto tempo assim. Vamos ver. Um pouco mais de um mês. Você acredita que houve uma modernização e inovações importantes? Sim. Hoje a gente pode dizer que esse projeto reflete a realidade do Brasil do século XXI, ano de 2025. Esse projeto está lá há muito tempo e, lógico, para ter um consenso, ter uma maioria grande para levar para o plenário demorou. Na Câmara isso já aconteceu, agora vai para o Senado. Então, eu acho que isso reflete a realidade brasileira de hoje. Então, já é um avanço. Imagina um Código Eleitoral de 1965, mesmo a Lei da Ficha Limpa é de 2010, e tem críticas que dizem que houve um excesso, né? Ela foi aprovada no momento do Brasil em 2010, então talvez tenha havido um excesso de prazo, de tirar as pessoas, né, do campo da política e das eleições. Então agora a expectativa é que tudo isso seja mais equilibrado e essas distorções ou eventuais exageros sejam corrigidos. Vamos entrar agora nos pontos que foram aprovados que a gente é importante aqui trazer para o ouvinte. O autofinanciamento de campanha, ou seja, quando os candidatos podem usar os recursos próprios até o limite de 100% do teto de gastos previstos para o cargo em disputa. Isso não pode ser um atalho fácil para o desequilíbrio de candidaturas? Aí a ideia é você, de alguma maneira, evitar que aqueles candidatos super ricos, e a gente já teve aí recentemente, né, candidatos com muito dinheiro declarado no imposto de renda, tudo legal, tudo lícito, a ideia é evitar que esses candidatos possam ter alguma vantagem, porque quando a gente fala em 100% dos limites, vamos dar um exemplo, uma campanha eleitoral, o limite, e isso é a lei que traz, né, vai estar lá no Código Eleitoral, uma campanha eleitoral que tem um limite de gastos de R$100 mil. Então não adianta esse candidato ser super rico, porque ele vai poder gastar só R$100 mil, ainda que seja do dinheiro dele. Então eu acho que nesse ponto não há um prejuízo, porque ele pode gastar R$100 mil dele, se ele tivesse dinheiro, e os adversários dele, os outros candidatos, também vão poder gastar os mesmos R$100 mil, e se eles não tiverem, vão arrecadar e vão fazer a campanha através das doações, mas o limite sempre vai ser R$100 mil. Então a igualdade vai ser no valor, nesse teto máximo. Então, se ele mesmo pode gastar 100%, ou se o outro adversário vai ter que viver de doações, o limite é o mesmo para todo mundo, eu acho que isso é razoável. E você vê com bons olhos a aprovação da doação via Pix, que pode facilitar, por exemplo, o rastreamento do dinheiro? Sim, com certeza. Qualquer espécie de doação tem que ser rastreável, porque a campanha eleitoral tem que ser feita com dinheiro lícito, né? Dinheiro de fontes e origens conhecidas e fontes lícitas. Então, o Pix ou outro tipo de transferência bancária que tenha rastreabilidade, pode identificar quem foi o doador, eu acho que está perfeito. O Pix é só uma ferramenta prática para facilitar isso, mas hoje as prestações de contas exigem, a Justiça Eleitoral vai lá e pega o extrato, né, da conta de campanha, então lá no extrato tem exatamente quanto entrou e a origem. Então o Pix vem nesse sentido, vem como mais uma ferramenta de doação, além de transferência, além de depósito identificado, vem com mais uma ferramenta e vai ser perfeitamente identificável, então não tem problema, eu acho que é positiva essa alteração. Um ponto de modernização da nossa atual realidade, né? Exatamente, já que todo mundo usa Pix hoje, vai ser mais uma possibilidade de usar Pix nas doações de campanha.
E a criação de teto de gastos proporcionais ao tamanho do município nas eleições locais e a simplificação da prestação de contas em cidades pequenas, isso pode estimular maior competitividade e facilitar o acesso ao processo eleitoral? Isso, de alguma maneira, já existe hoje, né? Nesses municípios pequenos, já tem campanhas, por exemplo, de até R$20 mil, até a própria prestação de contas ela é muito mais simplificada, né? Então, nos municípios menores, nas eleições proporcionais que você fala, então, são os vereadores. Nesses municípios menores, os vereadores que gastarem até R$20 mil têm uma prestação de contas bem mais simplificada. E a lei já faz essa proporção hoje. O que acontece é que a cada eleição, esse valor ele é atualizado pelo índice de inflação. Então já existe esse teto máximo. Talvez a ideia do legislador agora seja criar mais degraus, vamos dizer assim, de gastos, né? Porque você tem mais 5.500 municípios no Brasil, então é lógico, você pode pegar um teto, por exemplo, que vai abranger a maioria dos municípios de até 20 mil eleitores ou até 30 mil eleitores. Você vai pegar a grande maioria, mas você tem que ter uma régua de corte. Então, nesses municípios de até 20 mil eleitores ou até 30 mil eleitores, estabelecer um teto máximo de R$50 mil, por exemplo, né? Mas isso a lei já faz hoje e nesse projeto já tem uma régua de corte também mais ou menos assim. Agora, não dá para você identificar, eu estava ouvindo o censo, né? A atualização do censo hoje tem município, acho que um dos menores municípios do Brasil tem 850 habitantes. Então, não dá para você comparar um município, uma campanha de vereador no município de 850 habitantes, não eleitores, habitantes, para um município de 10 mil, 15 mil, 20 mil. A grandeza é diferente, mas não dá para você também ficar fazendo tabela para cada município. Então, tem que ter uma régua de corte. Então, se a régua for 10 mil habitantes, ou 10 mil eleitores, ou 20 mil habitantes, ou 20 mil eleitores, eu acho que esses municípios menorzinhos vão estar enquadrados aí. E houve uma mudança importante em relação às candidaturas de mulheres. Qual que foi essa mudança? Com certeza, isso é uma coisa que já estava sendo discutida há muito tempo, que é não só os 30% de candidaturas femininas. Neste projeto, os 30% mínimos, que já existem hoje, essa exigência mínima 30% já é antiga, não é de hoje. Então, o que significa isso? De todos os candidatos, de 100%, 30% tem que ser mulheres. Os partidos têm que correr atrás de mulheres bem preparadas, com ideias e com vontade para serem candidatas. Mas isso não significa necessariamente que 30% de mulheres vão ser eleitas, porque aí depende do voto do eleitor, não é? Se o eleitor não vota em mulher, ou se as próprias mulheres não votam nelas mesmas, acabam não se elegendo mulheres. Então, uma inovação importante que já estava sendo discutida é estabelecer uma cota mínima de eleição para as mulheres. Então, nesse projeto, o número que está colocado lá é 20%. Então, 30% de candidaturas mulheres, mas no mínimo 20% de mulheres eleitas. E eu tenho alguns exemplos para a gente falar daqui mais próximos da gente. No Brasil, no Congresso Nacional, nós temos hoje um pouquinho menos de 20% de mulheres, 18% ou 19% na Câmara e Senado juntos. Então, se estabelece o mínimo 20%, significa que vai melhorar, vai aumentar nessa legislatura agora. Em compensação, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós já temos hoje 25% de mulheres. Então, esse número mínimo de 20% já foi atingido. Então, é daí para cima. Hoje já tem 25%. E, para minha surpresa, quando eu fui pesquisar, na Municipal de São Paulo, hoje a gente tem mais de 30% de mulheres. Então, vê como esse número 20%, em alguns lugares, pode ser muito pouco. Porque a gente já tem aqui em São Paulo, por exemplo, na Câmara, mais de 30%. Agora, é lógico que, voltando aos 5.500 municípios, tem muitos municípios, mas milhares, com certeza, que não tem nenhuma mulher. E isso está errado. Tem que mudar. Em compensação, houve um retrocesso em relação à fiscalização. Os partidos não serão punidos caso não cumpram essas cotas femininas. Isso pode causar um efeito reverso. Pois é, isso é curioso, né? Quer dizer, avanço, primeiro manutenção dos 30% das candidaturas, aí o avanço colocando no mínimo de 20% das mulheres eleitas, mas aí coloca na lei, mas se o partido não cumprir, não vai ser punido. Então não adianta nada, porque na prática, e eu atuo nos processos da justiça eleitoral na prática, a gente vê que os partidos reclamam que não conseguem mulheres suficientes, principalmente nos municípios menores, e aí acabam partindo para fraude, né?
né? Coloca o nome da mulher lá só para cumprir cota, isso é fraude. Acontece bastante. Então aí o próprio legislador coloca, olha, eu vou beneficiar as mulheres, vou eleger 20% de mulheres, mas se o partido não colocar mulheres não vai acontecer nada, não adianta nada, como você disse, é um retrocesso. Quer dizer, de um lado faz a propaganda positiva de que está melhorando, mas do outro lado não tem punição, e a gente sabe que no Brasil, principalmente, né, se não tiver punição, vai ser difícil cumprir. Com a sua experiência, o que precisa ser feito para ter uma participação maior das mulheres ou um interesse maior das mulheres? Saindo do nível federal, que todo mundo sabe o que é uma deputada federal ou uma senadora, e a gente tem várias senadoras, e aqui em São Paulo, deputadas estaduais, acabei de falar do índice, né, na Assembleia Legislativa, eu acho que nos municípios pequenos os partidos precisam divulgar mais. Quando houver eleição municipal, os partidos precisam dizer, olha, nós precisamos de mulheres, porque a gente tem cota mínima para cumprir 30%, e 20% das mulheres serão eleitas. Então, a comerciante da cidade, mesmo a dona de casa que tem filhos e sabe quais são os problemas que enfrenta no dia a dia de escola, falta de vaga em creche, ou mesmo buraco na rua, ou mesmo até policiamento, que não é uma competência do município, mas a mulher vai sofrer e pode cobrar, né? Transporte público, como é que a minha criança, meu filho vai para a escola, como é que eu vou levar a criança pequena para a creche, quer dizer, então, divulgando essas necessidades, divulgando que a mulher pode contribuir muito para esses pontos, eu tenho certeza que vai ter um monte de mulher que vai ter interesse. Só que, como não tem essa divulgação, fica só o clubinho dos homens, e aí só homens que acabam sendo candidatos, ou só homens que acabam conquistando os votos, e aí, nessas câmaras que eu mencionei, só homens que são eleitos. Aproveitar que você, professor, citou a questão da punição, há também um ponto de anistia aos partidos em relação a quê? Isso é um retrocesso grande. Hoje, muitos partidos já estão condenados, então já tem decisões transitadas em julgado, não tem mais recurso, determinando que os partidos devolvam dinheiro público que foi gasto de maneira indevida e irregular. Não estou falando, isso também acontece, mas não estou falando aquele dirigente partidário que pegou o dinheiro, desviou e botou no bolso. Não. Mas gastou de forma errada, fez uma propaganda eleitoral errada, ou fez um gasto indevido, ou contratou pessoal para sua campanha, pessoal de rua que fica distribuindo material e não registrou corretamente. Então, muitos partidos hoje estão condenados a devolver dinheiro. A Justiça Eleitoral analisa as prestações de contas, todos os partidos são obrigados, todos os candidatos são obrigados a prestar contas. A Justiça Eleitoral vai lá, analisa, julga, e quando o gasto foi errado, manda devolver. O que a gente tem que lembrar é que mais de 90% desses valores que são utilizados são dinheiro público, é do nosso bolso, são os famosos fundos partidários, né? Fundo eleitoral, fundo especial de campanha, então são dois fundos, é dinheiro público, é dinheiro que sai do orçamento, é dinheiro que ao invés de ir para a escola, ao invés de ir para a segurança, ao invés de ir para as estradas, vai para as campanhas, vai para os partidos. Então, se o partido gastou errado, nada mais justo que ele devolva esse dinheiro para os cofres públicos. Só que como gastou, a conta está zerada, né? E aí o pessoal ficou preocupado, da onde eu vou tirar? E aí enfiaram lá, entre aspas, um jabuti, que ninguém está prestando atenção, que se for aprovado o projeto do jeito que está, esses partidos ficam anistiados, ou seja, não precisa mais devolver. Então isso é um tremendo de um retrocesso. E hoje, existe exemplos de devolução de dinheiro, ou os partidos de alguma forma entram na justiça para protelar essa devolução? Na prática, os partidos protelam o máximo que podem, né? O máximo, 5 anos, 10 anos. E aí depois, quando não tem mais jeito, pedem para parcelar. Então, tem muitos partidos que estão parcelando. Mas mesmo assim, se você perdoa, se você anistia, não tem que devolver, fica aquilo que foi feito de errado com o dinheiro público, fica perdoado. Agora, tem punição hoje? Já tem. Que é os partidos que têm que devolver dinheiro ou foram condenados, eles ficam sem receber dinheiro novo. Isso já é importante. Então é lógico, né? São as regras vigentes hoje. Se o partido gastou errado e tem que devolver, enquanto ele não devolver ou enquanto essa conta não for acertada, ele não vai receber dinheiro novo. Então isso já existe. Só que o que os partidos fazem? Fazem o parcelamento, parcelam em 120 vezes, que são 10 anos, e aí paga a primeira parcela, paga a segunda, enquanto tiver parcelado, aí pode receber dinheiro novo. Ainda nessa toada desse assunto, também foram aprovadas algumas mudanças no prazo de inegibilidade de políticos condenados por alguns tipos de crime. Você avalia que é um enfraquecimento da lei da ficha limpa?
eu ouvi essas críticas, né, que seria uma mitigação, um enfraquecimento. Eu acho que na maioria dos casos sim mas existem alguns excessos, existem alguns abusos. E eu vou dar alguns exemplos numéricos, né? Alguém que foi condenado, né, tem uma deputada aí famosa, outro dia foi condenada a 10 anos de cadeia. Então ela tem que cumprir essa pena de 10 anos. Durante o cumprimento da pena, ela fica com os direitos políticos suspensos, ela não pode ser candidata. Então, 10 anos. Aí, depois que cumprir a pena, vem a lei da ficha limpa e impõe mais 8 anos de inelegibilidade. Então, 10 mais 8 dá 18. Então, são 18 anos fora da política. Se a gente pegar para quem já tem mais idade, tem aí um outro político famoso que hoje tem 70 anos. Se ele for condenado, vai ser julgado aí nos próximos dias. Se ele for condenado a 20 anos, é o que dizem, né? Na melhor das hipóteses, daí para mais, 20 anos mais 8 anos de inelegibilidade dá 28 anos. Para quem já tem 70, dá 98. Quer dizer, então é nunca mais poder fazer política. Então, mas eu estou com pena de político que fez coisa errada? Não. Só que a própria Constituição diz que no Brasil não tem pena perpétua. Então, nesse exemplo que eu dei, se o sujeito tem 70 mais 28 dá 98, acaba sendo uma pena perpétua. Então, precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio. E outra coisa que é importante, e aí nesse ponto eu sou favorável nessa alteração. Enquanto o sujeito está recorrendo, vamos voltar no exemplo lá dos 10 anos de cadeia. Se houvesse recurso, no exemplo que eu dei não tem mais recurso, mas se fosse outra pessoa e tivesse recurso de 10 anos para essa pena, enquanto essa pessoa está recorrendo, a lei da ficha limpa diz que ela já fica inelegível porque houve decisão colegiada. Então acaba virando uma pena perpétua, porque não terminou o processo, já está inelegível por causa da lei da ficha limpa. Vamos imaginar que o processo demore mais 5 anos para terminar. Então já ficou esses 5 anos inelegível, vai ter os 10 anos da pena e depois mais 8 anos de inelegibilidade, ou seja, somando isso, acaba virando uma pena perpétua. Então, acho que não são todos os exemplos, mas nesses casos específicos que a lei prevê, esse reequilíbrio dessa equação matemática, eu acho justo esse reequilíbrio, eu acho razoável. E como é que ficaria, então, a conta dessa contagem da pena pelo que foi aprovado no projeto? Então, uma das ideias é você já começar a contar a inelegibilidade, como diz, né, a lei da ficha limpa já diz hoje, a partir da condenação por órgão colegiado, mas descontar depois e não acrescentar. No exemplo que a gente falou, 10 mais 8 daria 18. Não. Se foi condenado a 10 e tem mais 8 anos de inelegibilidade, então, na verdade, a pessoa já terá cumprido. É o que for maior. Então, 10 anos. Fica só 10 anos sem poder concorrer. E, mesmo assim, ainda tem no projeto uma limitação de até 12 anos de inelegibilidade. Então, se as penas forem maiores, né, cumprir no máximo 12 anos, que eu acho que é razoável. 12 anos seriam 3 eleições do mesmo nível, né? 3 eleições estaduais ou 3 eleições municipais, né? Que a gente vota para a mesma eleição de 4 em 4 anos. Então, eu acho razoável, porque alguém que fez coisa errada, ficar impedido de concorrer de novo por 3 eleições por 12 anos, né? Se for de 4 em 4, não contando as do meio do caminho, eu acho razoável. Outro ponto que foi aprovado é a quarentena para agentes públicos que pretendem disputar as eleições. Quais os riscos que existem quando tem esse encurtamento do período? Eu acho que isso também é razoável porque, infelizmente, a gente tem vários exemplos vivos de gente que se aproveitou da carreira política, seja juiz, ex-juiz, seja promotor, procurador ou ex-promotor, ex-procurador, se aproveitou da carreira pública nessas áreas para depois ter vantagem eleitoral. E mesmo carreiras militares também, né? No Brasil aí nessas últimas eleições virou moda ser militar, como se só ser militar significasse a salvação da pátria, e a gente viu que não, né? Então eu acho bem razoável esses prazos de afastamento serem aumentados justamente para o sujeito, como aconteceu na prática, sem mencionar nomes. Não mencionei nenhum até agora, não vou continuar não mencionando, mas sujeito que foi juiz até 6 meses atrás, ou sujeito que foi procurador da República até 6 meses, de repente vira candidato e estoura em votos. Por quê? Porque usou a carreira pública, fizeram concurso, eu não discuto, tinha direito de estar na carreira pública, mas usaram a carreira pública
dizem que de forma errada, né? Mas usaram a carreira pública para conquistar votos. E, aliás, continuam, né? Continuam vivendo dessa carreira pública anterior para conquistar votos. Então, eu acho que esse afastamento, com 1 ano, com 2 anos de antecedência, é bem razoável. Vamos falar agora de uma outra realidade nossa. Uso de inteligência artificial na campanha eleitoral. O que foi decidido nesse projeto, já que é algo que não é tão novo, que a gente vem vendo nas últimas eleições o uso dessa ferramenta, mas é que é uma ferramenta que está cada vez mais sofisticada, né? Sim, é importante essa regulamentação, porque às vezes eu fico impressionado, né? Tem 2 atores aí de Hollywood que fazem propaganda na televisão, pelo menos 2 que eu me lembro, que você olha a boca dele, eles falam português e fazendo propaganda, ou seja, inteligência artificial. Se a gente não prestar atenção, a gente é enganado. Então, tirando aí a propaganda na televisão pública, você trazendo isso para a propaganda eleitoral também é perigoso, porque você pode pegar o candidato A, B ou C e colocar palavras na boca dele que ele nunca disse. Nunca disse no sentido positivo e nunca disse no sentido negativo. Então eu acho que essa regulamentação é necessária. Não só é bem-vinda, como ela é necessária. Então um dos pontos importantes que está lá no projeto, já está na resolução do TSE, então agora está na lei também, ou pelo menos está no projeto, que é quando o partido ou o candidato forem usar IA, inteligência artificial, nas propagandas, tem que avisar. Então, quando a gente for ouvir a propaganda no rádio, como agora na Rádio Cultura, ou quando for ver na televisão, você vai ver uma tarja lá na televisão, ou o locutor vai falar na rádio, essa propaganda usa IA. Então, você, eleitor, vai prestar mais atenção. Você, eleitor, vai estar avisado que aquilo não é uma realidade verdadeira, aquilo é uma realidade virtual. E aí você vai fazer a sua convicção, vai formar a sua convicção, se é boa ou não é boa, mas pelo menos você vai ser avisado, porque do jeito que está, e a gente vê, inclusive agora, né, quando fala em adultização, quando fala em deep web, esse tipo de coisa, a gente vê coisas que não dava para imaginar, a pessoa falando coisas que ela nunca falou. Eu já trabalhei em processo judicial fora de eleição, em que o candidato afirma, fala, olha, eu não falei isso, e dá para perceber de alguma maneira, mas aí tem que ter uma perícia técnica, quer dizer, alguma coisa que dificulta a gente saber se é de verdade ou não. Então imagina num período de campanha que são 45 dias só, você utilizando, aliás, o horário eleitoral gratuito é até menos que isso, são 35 dias, você usando nesses 35 dias inteligência artificial sem avisar o eleitor vai ser impactado ou positivamente ou negativamente. Então é necessário, e nós eleitores e nós cidadãos temos que aprender, aí a gente tem que ir atrás e aprender como se defender, como não acreditar em qualquer coisa que aparece lá. É educação digital. O senhor falou de uma resolução do TSE, porque para valer tudo isso que a gente está conversando até agora tem que ser aprovado até outubro, mas a gente tem eleição geral o ano que vem. Já tem uma resolução no TSE em relação ao uso da inteligência artificial que todas as campanhas precisam sinalizar o uso dessa ferramenta? Já tem, para ver como a Justiça Eleitoral está bem atualizada, já tem uma resolução que valeu para as eleições de 2024, por exemplo, eleições de prefeitos, de vereadores, já tinha essa exigência. Agora, como você mencionou, cada vez mais a ferramenta vai ser utilizada. Então, já tinha em 2024, pouca gente colocou, porque pouca gente usou. Então, em 2026, com muito mais necessidade. Então, já tem hoje. O que o Congresso fez foi colocar na lei, foi colocar nesse projeto. Na sua experiência como advogado, em relação à última eleição de 2022, houve ou você percebeu um aumento de ações contra o uso da inteligência artificial? Em 2022, especificamente, teve pouco, porque não era uma ferramenta tão utilizada, né? E a resolução do TSE veio para a eleição em 2024. Então, eu acho que não houve tanto assim, não dá para a gente falar de uso de inteligência artificial que pudesse ter, de alguma maneira, influenciado ou um grande número de processos e representações que questionassem isso. Mas, com certeza, 2024 teve um número razoável e com certeza em 2026 vai ter, porque a ferramenta é cada vez mais utilizada. E outra coisa, as campanhas estão saindo das ruas e indo para essas ferramentas, né? Além do rádio e da televisão, que também estão perdendo um pouco de espaço, mas principalmente indo para as mídias digitais, onde essas ferramentas de IA são utilizadas, né? Então isso vai aumentar com certeza para o ano que vem.
Ainda falando desse mundo digital, também foi aprovada a redução de penas para quem divulgar fake news que prejudiquem a disputa eleitoral. O combate à fake news é um dos maiores desafios da justiça eleitoral ou a justiça comum. Com esse abrandamento, você avalia quais são as consequências para o processo eleitoral? Olha, esse é um dos pontos que é um retrocesso, porque a gente vê que o uso de fake news, né, gerou cassação de mandatos. A gente tem aí alguns exemplos recentes de gente que no dia da eleição ia lá e falava mal da urna eletrônica e foi cassado por abuso meio de comunicação social, né, e uso de fake news para enganar o eleitor. Então, acho que isso é importante porque o candidato tem que saber se ele vai usar ferramentas lícitas, honestas ou ferramentas ilícitas para enganar o eleitor. Então, a partir do momento que a eleição, o Código Eleitoral, a legislação abranda essas punições, talvez o raciocínio do candidato vá ser: vale a pena? Eu quero me eleger senador, eu quero me eleger deputado, não vou falar nem de presidente e governador, mas eu quero me eleger deputado estadual, deputado federal para ficar na eleição do ano que vem. Vale a pena eu arriscar utilizar uma fake news? Se eu me eleger, a consequência vai ser pagar uma multa ou alguma coisa assim? Talvez a resposta seja sim, vale a pena, e aí ele vai utilizar. Agora, se o raciocínio, a pergunta for: vale a pena, mas eu vou ter o meu mandato cassado, ou seja, lutei, briguei, fiz coisa errada e aí perdi o mandato, então eu fui bem punido, né? Não valeu a pena porque eu perdi o mandato que eu tanto briguei para conquistar. Então, se houver esse abrandamento, eu acho que é um retrocesso. E acho que o ponto mais polêmico, pelo menos em alguns núcleos, é o retorno do voto impresso, que já foi considerado, inclusive, inconstitucional pelo STF. Há chances de avançar essa proposta? Eu entendo que não, e você lembrou bem, o STF já julgou inconstitucional a aprovação do voto impresso através de lei, e aqui também vai ser, quer dizer, vai repetir a mesma receita que lá atrás o STF já considerou inconstitucional. Agora, essa discussão, eu entendo, né, é aquela história, eu faço essa comparação às vezes nas aulas, em outros lugares que eu participo. Alguém tem o direito de achar hoje em dia, século XXI, que a Terra é plana? Paciência, eu não vou conseguir botar na cabeça dessas pessoas que acreditam que a Terra é plana, que não é mais, há milênios já tem experiências científicas e comprovação. A mesma coisa a urna eletrônica, tem mais de 30 camadas de segurança, eu falo muito disso, é só procurar na internet, é só ir na internet em sites confiáveis, né? E mesmo no site da Justiça Eleitoral, e tem todas as explicações lá dessas mais de 30 camadas de segurança. Então, não tem nenhuma dúvida de que o voto é seguro. Agora, se alguém achar que precisa ainda mais esse item de impressão do voto, eu acho que uma alternativa seria colocar uma porcentagem, não 100%, que seja 1%, que seja 1,5%, aí é um número que a estatística, né, os matemáticos poderiam dizer sobre os 700 mil urnas que no Brasil tem. Então, acho que aí, se é para ajudar essas pessoas a confiarem mais na urna, 1%, 0,5%, 1,5%, eu acho razoável. 100% não dá. E é importante a gente dizer isso. Ainda que isso fosse aprovado, ainda que isso seja aprovado até outubro, portanto, para valer para 2026, eu acho que alguns deputados e alguns senadores acabam enganando os seus eleitores, porque eles vão prometer: olha, votei a favor do voto impresso, e na verdade isso não vai acontecer na prática. Por quê? Porque o TSE vai descumprir a lei? Não. Os juízes são os primeiros que têm que cumprir a lei, mas não vai dar tempo, ainda que seja um ano antes. Os ouvintes que estão acompanhando, principalmente quem é engenheiro, quer dizer, vai ter que fazer um projeto de uma impressora que seja acoplada a cada urna eletrônica, são 700 mil, então tem que fazer um projeto técnico, tem que testar, tem que ver qual é o melhor modelo, pode aparecer 3, 4, 5, tem que ver qual é o melhor, aí depois você tem que produzir, aí você tem que ter dinheiro no orçamento da Justiça Eleitoral para o ano que vem, para a Justiça Eleitoral produzir 700 mil impressoras, quer dizer, não dá tempo de fazer isso. Como é que você vai fabricar 700 mil impressoras sem ter um projeto adequado, sem ter dinheiro no orçamento previsto esse ano já de 2025? Então não dá tempo. Por isso que eu acho que essas pessoas, esses deputados e senadores que disserem isso, de alguma maneira estão enganando os seus eleitores. E eu queria falar mais um ponto importante que foi aprovado no projeto, que é sobre a divulgação de pesquisas eleitorais.
os institutos devem incluir uma comparação com a média de pesquisas anteriores com o objetivo de evitar distorções. Aí não pode ser uma brecha para que partidos, eleitores, candidatos, eventualmente, possam questionar esses dados e até, eventualmente, que essas pesquisas sejam divulgadas? Essa é a ideia, né? Se o Instituto não tiver um índice de acerto considerado razoável, aí essa pesquisa será impugnada e aí não vai ser divulgada. Esse tema de pesquisa eleitoral ele é sempre complicado e eu já trabalhei para alguns institutos de pesquisa, nas eleições trabalho para alguns institutos de pesquisa e esse é um ponto muito polêmico, né? Quando eu trabalhei, eu aprendi como é feita uma pesquisa, eu vejo muito pessoal falando, mas eu nunca fui parado na rua para ser pesquisado. É verdade, eu mesmo nunca fui, mas já respondi pesquisas pelo telefone. Então, hoje em dia, a maioria das pesquisas é feita pelo telefone, né? Então, eu sei que esses dados são tratados de forma estatística, é uma das exigências da lei hoje, e vai continuar. Tem que ter um estatístico, não é achar, então tem que ter uma fórmula matemática para ter aqueles resultados. Então, os resultados são confiáveis, sim, eu não duvido. O problema é aonde você vai fazer, porque de alguma maneira você acaba direcionando. Quando a pesquisa é física, você manda os pesquisadores para o bairro A, B ou C, onde mais ou menos você sabe qual vai ser o resultado. Se aquele bairro foi bem atendido, o resultado vai ser positivo. Se aquele bairro tem enchente, não tem transporte público, tem buraco na rua, o resultado vai ser negativo. Então você consegue mitigar. Telefone também, vai dizer, mas as pesquisas hoje são feitas pelo telefone. Telefone também, hoje em dia você tem, todas essas operadoras de telefone, elas têm segmentos, elas sabem a faixa de renda das pessoas que tem o valor da conta de telefone, você pode separar para quem é que você manda, né? Então, o meu medo sempre é esse, não que eu não confio no resultado, o resultado a partir dos dados, ele é confiável, o problema é aonde esses dados foram pesquisados, né? Então, eu acho esse um assunto extremamente complicado, o melhor é, sempre, eu falo isso, viu pesquisa, ouviu pesquisa, ouve como informação, guarda como informação e continua votando em quem você acha que é o melhor. Não se deixa levar pela pesquisa. Até porque muitas vezes a pesquisa pode ser uma fotografia do momento específico que o momento na semana seguinte pode ser outro. Exatamente, e é assim mesmo. E é isso a gente vê. Às vezes o pessoal perde na última semana, por quê? Porque estava em primeiro lugar uma semana antes, que era aquele momento, era aquela fotografia. Uma semana depois a coisa virou. Então, a gente tem que ensinar o eleitor, a gente tem que ensinar a sociedade também a pensar assim. Olha, pesquisa que bacana, né? Que legal. 1.033 eleitores foram ouvidos de período tal a tal, a margem de erro é 3 para cima, 3 para baixo. Ótimo, que bacana. Eu vou votar em quem eu acho que é o melhor. Pronto. Professor Alberto Rolo, muito obrigada pela participação aqui no Poder em Pauta. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu estou sempre à disposição para a gente tratar desse assunto tão importante. E trataremos bastante porque o ano que vem tem eleição, né? Com certeza. E obrigada a você que acompanhou esse episódio. Compartilhe, curte, deixe o seu comentário e a gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá.